E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura, né? Nós, nessa sequência de videoaulas que eu estou apresentando aqui para vocês, eu vou tratar da literatura, né? Que é um assunto que a gente não vai conseguir dar conta nas nossas videoaulas ao vivo. Então, eu estou gravando essa série de aulas sobre o conteúdo de literatura para que vocês não deixem de ver nenhum dos conteúdos que a gente precisa ver durante esse ano. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo no Brasil. A gente vai falar da poesia romântica no Brasil, tá certo? Então, primeiramente, a gente precisa entender que o romantismo no Brasil, a poesia romântica no Brasil, teve 3 fases, 3 gerações, tá certo? Que tiveram, cada uma teve as suas características próprias e bem diferentes entre si, tá? A primeira geração é a geração conhecida como indianista. Por quê? Essa geração surgiu numa época em que o Brasil estava buscando construir a sua identidade nacional. O Brasil tinha se tornado independente de Portugal fazia pouco tempo, recentemente. Então, o Brasil buscava a sua identidade enquanto nação, enquanto povo, enquanto país, né? Que não é mais uma colônia de Portugal, mas é uma nação com sua cultura própria. Então, os poetas que se destacam nessa primeira geração são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, tá? E aí, gente, nesse período, o que aconteceu? O romantismo seguiu aqui no Brasil o mesmo caminho que o romantismo na Europa. O romantismo na Europa buscou se inspirar, né, construir as suas raízes ali, fincar suas raízes na cultura medieval, no passado medieval europeu, né? E aí os países europeus eles buscaram construir ali a sua identidade enquanto nações, né? E buscaram seu passado mítico lá na Idade Média, os cavaleiros medievais, os castelos, né? E as lendas medievais europeias. O Brasil não teve uma Idade Média, né? O Brasil, a colonização portuguesa começa no ano de 1500, né? No caso, na verdade, 1530, é quando os portugueses realmente vêm morar aqui no Brasil. E aí não teve uma Idade Média, o Brasil não teve castelos medievais, não teve cruzadas, não teve cavaleiros, não teve nada disso. E aí o que a gente faz? Onde é que a gente vai buscar o nosso passado mítico, nosso passado heróico? A gente tem que inventar um cavaleiro medieval brasileiro. E aí, quem é que foi escolhido para ser esse personagem? É o índio. Mas um índio idealizado, não era um índio de verdade, né? A maioria dos autores que escreveram sobre os índios, sobre o herói indígena, nunca nem viram um índio na vida, né? Não conheciam de fato, né, a fundo a cultura indígena. Estudaram, né, fizeram um esforço para estudar a língua, né, as línguas indígenas, conhecer um pouquinho da mitologia, né, das crenças indígenas, mas assim procuraram retratar o índio enquanto um personagem romantizado, né, já que a gente está falando do romantismo, né, um personagem que parecia de fato um cavaleiro medieval, tá? E o movimento indianista no Brasil ele foi mais ou menos isso. Ele não foi um movimento de fato de valorização da cultura indígena, mas de criação de um mito, né? De um mito do bom selvagem aqui no Brasil, né? Do índio
heróico que, na verdade, não condizia com a realidade, né? A segunda geração do romantismo no Brasil, da poesia romântica no Brasil, foi a geração que mais absorveu, de fato, o espírito do romantismo europeu. Que o romantismo europeu, ele não, apesar do nome romântico, romantismo, né, não tem nada a ver com essa ideia que a gente tem de romantismo como amor, né, paixão. Não. O romantismo europeu foi um movimento sombrio, foi um movimento de retorno à tradição gótica europeia, né? Teve muito ali a presença do fantasmagórico, da morte, dos temas mais assim, os temas mais obscuros, né? Que são herança da cultura gótica europeia, né? Então, poetas brasileiros dessa segunda geração absorveram melhor essa ideia de romantismo gótico, de romantismo sombrio, né? De negação de tudo, tá? Do sofrimento, não o sofrimento pelo amor, mas o sofrimento pelo sofrimento em si, o sofrer por sofrer, o morrer por morrer, né? A necessidade de ter que se libertar dessa vida, né? Dessa existência de sofrimento. E aí a gente tem principalmente os poetas Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Eu acho que desse o mais genial que a gente teve no nosso romantismo foi o Álvares de Azevedo. E a gente vai ler um poema dele hoje aqui no nosso vídeo, tá? Que ele era assim, ele teve poemas muito bons, que é difícil. Eu particularmente, gente, não sou um fã da literatura romântica brasileira. Eu não gosto muito. Eu acho que o Brasil, como eu disse, os brasileiros não entenderam bem a ideia do romantismo, né? E ainda fizeram um romantismo mais declamatório, mais pomposo, né? Que é muito diferente do romantismo vanguardista, como ele foi na Europa, né? Do Lord Byron na Inglaterra, de Victor Hugo, né, o Victor Hugo na França, né, e outros poetas e romancistas importantíssimos, né, que a Europa produziu nesse período do romantismo. Até mesmo alguns do romantismo português, que também não foi tão rico, né, mas que teve alguns nomes que se destacaram. Eu gosto muito na prosa. A gente vai falar no vídeo que a gente for falar sobre prosa, porque esse vídeo é sobre poesia. O vídeo que a gente for falar sobre prosa, eu vou falar um pouquinho mais sobre Alexandre Herculano, tá bom? E aí a terceira geração do romantismo no Brasil foi uma geração que procurou trazer um engajamento social maior, uma discussão mais sobre questões sociais, ainda com aquele tom meio declamatório, pomposo, né, que foi muito característico do romantismo brasileiro, mas que já mostra um avanço nesse sentido, né, de tentar ali fazer uma poesia de crítica social. E aí a gente tem Castro Alves como o nome mais importante, né? O poeta dos escravos, né? Castro Alves, que procurou trazer a realidade, né, dos negros no Brasil, né, da escravidão, tá? Se bem que hoje existem muitas críticas em relação à poesia de Castro Alves, que não teria sido tão revolucionária assim, no sentido de trazer uma crítica ao sistema escravagista, né, o sistema escravista no Brasil. Mas vamos lá, então eu vou ler para vocês aqui 3 poemas, né?
na verdade, assim, trechos, né, alguns vão ser trechos. Eu vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre um poema que eu gosto. Eu não sou muito fã da literatura indianista brasileira, mas eu acho muito legal esse poema, que é um poema importantíssimo da primeira geração romântica no Brasil, que é Ijucapirama. Tá? Ijucapirama é um poema narrativo, que ele conta uma história. Né? E essa história ela fala muito assim dos valores, que na verdade aqui ele está trazendo a questão dos valores dos índios, mas que na verdade não está retratando índios de fato, tá, gente? Não é a realidade dos indígenas. Pegou o código cavaleiresco, né, europeu, a noção dos valores dos cavaleiros medievais e trouxe para o contexto ali, só colocou ali como personagens os índios. Tá? Vamos ver. Começa com um jovem índio que ele é aprisionado por uma tribo inimiga. E aí esse índio ele conta a sua história. Ele tem o pai dele tá velho, cansado, cego, né? E o pai precisa do filho, né? E esse jovem ele pede misericórdia aos seus inimigos ali que o aprisionaram, né? Pede para que eles tenham misericórdia e permitam que ele cuide do seu pai moribundo, e quando o pai dele morrer, aí ele volta e se entrega como escravo. Tinha muito isso, né? Se você for ler a literatura romântica europeia, né? Os romances históricos sobre cavaleiros medievais, tem muito essa coisa da honra, né? Dos valores medievais, dos valores cavaleirescos, né? Você tem que honrar a sua palavra, né? Você deu sua palavra ali, ninguém ia precisar ir lá buscar ele. Se ele prometeu que ia voltar e se entregar como prisioneiro, ele mesmo ia voltar, né? Porque um covarde nem era visto como homem, né? Não valia nada, né? O indivíduo que era considerado covarde. E aí o chefe da tribo inimiga permite que ele seja libertado. E aí, quando aquele jovem volta, né, para sua tribo, volta para o seu pai, e aí, quando o pai fica sabendo, vai lá agradecer pela generosidade do chefe lá da tribo inimiga, e ele diz, não, eu agradeço pela a sua misericórdia, pela sua generosidade, mas o meu filho vai ter que ser castigado, né? Vai ter que ser morto, e depois a carne dele ia ser devorada, né? Essa ideia de índios canibais, né? E aí o chefe da tribo ele diz, olha, a gente não vai poder fazer isso porque o seu filho é um covarde. O seu filho chorou, né, diante dos inimigos. E aí quando o pai escuta aquilo, você chorou na frente desses caras, né? Aí ele diz, rapaz, olha, um índio tupi, ele não chora. Um homem tupi, ele não chora. E menos ainda na frente dos seus inimigos, né? E aí ele diz, né, nos versos aqui, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres,
tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Isso foi a maldição do pai contra o filho, e ele renegou o próprio filho, né? Ele diz: tu cobarde, meu filho não és. Para você ver, né? Ele fez aquilo por amor ao pai, né? Poxa, eu quero cuidar do meu filho moribundo, né? E aí se emocionou por conta do pai, não foi por fraqueza, né? Não foi porque ele tivesse apego à própria vida, mas pelo pai. Mas como ele chorou, como ele demonstrou fraqueza, né? Como ele demonstrou ali uma suposta covardia, o pai o rejeitou, né? E aí ele, né, muito triste com aquilo, ele diz: não, eu vou provar a minha honra, o meu valor. E aí ele vai e desafia a tribo inteira dos Timbiras, né, que era o povo inimigo. E aí quando ele começa a lutar contra os índios da tribo inimiga, aí o chefe da tribo ele pede que o confronto se encerre, e aí o pai perdoa o seu filho porque ele mostrou valor naquele momento. É assim, esses valores medievais que estão presentes aí nesse poema, eles podem atualmente ser bastante questionados, mas não deixa de ser interessante, né, para reflexão. Eu acho que é muito bonito esse poema. Acho que é uma realização feliz da nossa literatura indianista, né, brasileira. O outro poema que eu quero ler para vocês é um poema de Álvares de Azevedo, que é um dos meus preferidos de Álvares de Azevedo. Esse poema, ele narra ali, ele mostra primeiramente um cavaleiro com uma armadura negra, né, cavalgando ali ele montado num cavalo, fugindo de alguma coisa, né, sendo perseguido por fantasmas, né? E aí ele mostra um diálogo entre um eu lírico, né, que seria o poeta, talvez a voz do poeta, ou a voz narrativa, e esse cavaleiro que revela-se como sendo um fantasma, né? Mas aí, gente, esse poema ele é um poema muito inteligente, né? Um poema que ele tem várias camadas de significado, tá? E você não deve ficar só na superfície do significado desse poema. Você tem que ir mais a fundo para entendê-lo melhor, né? E aí ele é assim, ele tem duas partes. A primeira parte é maior, que tem ali... O poema ele é todo em estrofes de 6 versos. Tá? Ele tem 1, 2, 3, 4 estrofes de 6 versos. Então são 24 versos. Sendo que a última estrofe ela é dividida em 2 partes. E a última parte, são os últimos 3 versos do poema, são a fala do fantasma, a resposta do fantasma. Então eu vou ler para vocês. Ele diz assim, começa com o eu, né? Começa eu. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes, e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és? O remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó da estrada acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés? Onde vais pelas trevas impuras,
cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba. Tu escutas na longa montanha, um tropel teu galope acompanha, e um clamor de vingança retumba. Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? O fantasma responde, né? Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Então, começa o cavaleiro das armas escuras, né? Um cavaleiro com armadura escura, armadura negra, né? Onde vais pelas trevas impuras? Ele vai no meio da escuridão. E aí, impuras. E aí a gente vai precisar, né, cavar mais um pouquinho para entender por que essas trevas são impuras. Por que é uma escuridão impura? Né? Com uma espada sanguenta na mão. Então, ele tem uma espada manchada de sangue. E aí a gente tem que ir para o simbolismo que está presente nessa espada. O que é essa espada? Né? Por que ele tem uma espada manchada de sangue? Espada representa o quê? E aí tem vários significados que podem vir à sua mente. Né? Mas vamos lá. Por que brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo no teu coração? Ele geme, ele tem os olhos brilhantes, né? Como se tivesse fogo nos olhos, né? E fogo no coração. Então ele está, né? Entusiasmado, ele está ali, né? Em êxtase. Vão pegando esses elementos e a gente vai tentar entender. E aí ele diz, cavaleiro, quem és? O remorso? Ele traz remorso. Por que ele teria remorso? O que foi que ele fez? Então parece que ele está com a consciência pesada, fugindo de algo de errado que ele fez. Né? E ele está ali ofegante, ele está ali com os olhos ardentes, né? Com os lábios frementes. E aí ele diz que está debruçado em cima das costas do cavalo, né? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através, ou seja, te debruças no dorso do corcel aí é o cavalo, né? O dorso é as costas do cavalo, né? E galopas através do vale. Né? Ele está montado no cavalo, galopando ali através de um vale. Da estrada acordando as poeiras. Não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma nos pés. Então as caveiras gritam. Veja que tem esse elemento fantasmagórico, esse elemento de terror, que ele só vai surgir na nossa literatura no romantismo, tá? Que é já uma influência dessa cultura gótica europeia, que estava na moda no romantismo. Então, um fantasma mordendo o pé dele e caveiras gritando. E aí, de novo, as trevas impuras. Né? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras? Macilento. Macilento é pálido, branco, né? Qual morto na tumba, pálido como um cadáver. Tu escutas na longa montanha um tropel teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba. Então um tropel, né? Um exército perseguindo ele e gritando por vingança. Ele fez alguma coisa, ele carrega um remorso, carrega uma culpa. E ele é perseguido por essa culpa. Cavaleiro, quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império pela noite assombrada a vagar? Essa estrofe está toda, né, fora de ordem, que é um recurso que se usa muito na poesia. Né? Então, que mistério? Quem te força a vagar pela noite assombrada no império da morte? Quem te força a vagar no império da morte pela noite assombrada? Quem é que está te forçando a vagar durante essa noite assombrada, né? Pelo império da morte? Então esse vale é chamado também de império da morte. Ele tá cavalgando através do império da morte. E aí ele responde, eu sou o sonho da tua esperança, a tua febre que nunca descansa e o delírio que vai te matar. Que delírio é esse? Que febre é essa? Gente,
o crítico literário Antônio Cândido ele faz uma análise genial desse poema, e nessa análise que ele faz, ele revela que tem muito mais aí do que fantasmas, guerreiros, cavaleiros e cavalos nessa história. Se você for buscar as camadas mais profundas de sentido desse poema, você vai encontrar aí uma referência, né? Talvez não esteja tão clara, mas que está presente ali, do sexo, né? A espada, ela é um símbolo ali universal da masculinidade, né? Um símbolo do falo masculino, né? E as trevas, o vale ali, o que é um vale? Né? Uma depressão ali entre montanhas, né? O que lembra ali um vale? Né? Lembram ali as curvas do corpo de uma mulher, né? E ele está ali com os olhos ardentes, né? E gemendo, né? E ele caminhando pelas trevas, pela escuridão. Ali seria essa escuridão, tem a ver com, né, talvez o sexo, né? E aí essa cavalgada, né, que até o ritmo do poema, né, em todos os versos eles têm 9 sílabas poéticas, com um acento sempre na terceira, sexta e nona. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão. Esse ritmo, pocotó, pocotó, como se fosse o próprio ritmo do poema remete a uma cavalgada. E a cavalgada ali, esse balançado, remete, né, a uma relação sexual, né? É a interpretação que o crítico Antônio Cândido faz, que um dos maiores, se não o maior crítico literário que a gente teve na nossa história, né? E aí o que é esse remorso, essa culpa? A gente tem que pegar algumas coisas também da biografia de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo foi um jovem poeta que morreu aos 20 anos de idade. Ele morreu só com 20 anos, ele era um menino, né? E para um homem como ele ali, nos valores do século XIX ainda, né, a ideia da relação sexual fora do casamento, né, era uma coisa ainda vista como pecaminosa, que traz uma culpa, um remorso, né? Então isso vai estar presente aí. Ele está fugindo, o cavaleiro ali, ele está fugindo. É ele próprio fugindo, né? Tentando fugir da culpa, né? Do remorso por ter pecado, por ter cometido fornicação, né? Vejam como é genial esse poema, né? E aí vamos lá. Por último, eu tenho Navio Negreiro, de Castro Alves, né? Que é um poema que trata dessa questão do escravo. Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Você vê muito assim esse rebuscamento na linguagem, né? A poesia ainda nessa época era vista muito como você tem que trabalhar bem essa linguagem, né? É uma coisa até meio barroca, né? Estamos em pleno mar, dois infinitos, ali se estreitam num abraço insano, azuis dourados plácidos sublimes. Qual dos dois é o céu, qual o oceano, né? Ele vê ali o céu e o oceano e não consegue diferenciar um do outro. Estamos em pleno mar abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas.
né? As andorinhas roçando ali nas ondas. Né? De onde vem, onde vai, das naus errantes? Quem sabe o rumo se é tão grande espaço? Nessa Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz que ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade, embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. Ó que doce harmonia traz minha brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Ó quem me dera acompanhar-te a esteira, que semelha no mar doido cometa, albatroz, albatroz, águia do oceano. Tu que dormes nas nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço, albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Nesse poema ele faz mais uma exaltação à navegação, ao mar, né? Não tem muito aqui ainda a presença do negro, né? O negro vai aparecer aqui na parte 4 desse poema, né? Que ele diz: era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Aí ele começa a dramatizar mais a cena, né? Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E aí ele vai fazendo essa cena mais grotesca, né, do negro, do sangue, né? Você vê que é uma crítica social bem assim, né, elitizada, uma crítica social mais gourmetizada, né, que está muito longe ainda da crítica social que vai aparecer no período seguinte, já no final do século XIX, que é o realismo e o naturalismo, que vocês vão ver que é bem diferente. Mas a gente chega lá nas próximas aulas. A gente fica por aqui, né? A gente encerra aqui. Eu quis dar uma visão geral, né? Dar um gostinho, né? Uma degustação do que foi a poesia romântica aqui no Brasil. Tá? Eu mostrei 3 poemas só, de um universo assim, de uma vastíssima produção, né? que foi feita aqui no Brasil no século XIX. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem um pouquinho do que foi o romantismo brasileiro, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender essa aula de hoje, tá? E a gente volta no próximo vídeo que vai tratar do romantismo, a gente vai trazer a prosa romântica, tá certo? Um grande abraço para todas e todos e até a próxima. Tchau, tchau.